Pregação de John Tauler. Tema da pregação: Mateus 25 e a vinda do noivo. Minhas caras filhas, escolhi uma citação sobre a qual pretendo me deter nesta pregação. É a seguinte: eis que o esposo está chegando, saiam a seu encontro. Mateus 25, verso 6. Esse esposo é Cristo. A natureza humana é a esposa. Todos nós somos esposas de Cristo. E devemos oportunamente e no melhor dos modos ir ao encontro do esposo. O risco está do nosso lado. Depende dos caminhos predispostos, dos percursos estabelecidos que conduzem até o verdadeiro esposo. Caminhos e percursos que se encontram em mau estado, por vezes totalmente deteriorados, e nesses nossos tempos muito raramente nos damos conta de tal situação. Por outro lado, existem numerosos caminhos sobre os quais numerosas almas andam errantes, sem nenhuma possibilidade de encontrar o esposo, assim como eu, em outra ocasião, lhes demonstrarei. No momento quero calar-me sobre este aspecto, de outro modo consumiríamos demasiado tempo. Minhas caras filhas, dado que todos nós somos definidos como esposas, é oportuno dizer algo sobre como deve fazer a esposa para ir ao encontro do esposo. A uma esposa amada e fiel se acrescenta justamente que seja modesta e virtuosa e evite, por amor ao esposo, tudo aquilo que não lhe agrada. E aquilo de que o esposo não gosta é a vanglória deste mundo, enganoso e mal recompensador. Além disso, é a volúpia da natureza, tanto em relação a si mesmos como em relação a todas as coisas fora de uma justa necessidade. E se a esposa, por amor a seu esposo, não dá importância a essas coisas e delas se afasta, então começa já a agradar um pouco o esposo. Todavia, se essa esposa quer agradar muito mais o esposo, e com a boca e com o coração disser: meu caro senhor esposo, a você, que conhece a profundidade de todo o coração, quero dizer com todo o meu coração que de bom grado e espontaneamente, na medida do possível, quero fazer tudo aquilo que sei e que reconheço ser agradável a você. E não quero jamais me afastar de você, mas permanecer sempre fielmente próxima de você. Quando a esposa faz ao esposo essa promessa, então ele se dirige a ela e a admira, e depois lhe dá uma preciosa joia, que consiste em derramar nessa querida esposa numerosas e variadas provações. Contudo, se a esposa ainda se sente um tanto fraca, então dirá: meu caro senhor esposo, parece-me que se trata de algo insólito e difícil de suportar, razão pela qual alimento grande temor de não poder resistir. Por isso lhe peço, caro esposo, que queira me poupar. E o esposo responde: diga-me, querida esposa, deverá talvez a esposa ter uma vida melhor do que a de seu esposo? Se quiser de fato ir ao encontro do esposo, deve em alguma medida imitá-lo, motivo pelo qual é sumamente justo que uma esposa deva sempre sofrer alguma coisa por amor a seu esposo. Vindo assim a conhecer a vontade de seu esposo, a esposa tem um sobressalto e diz: não fique irado comigo, meu caro senhor esposo, pois quero apenas obedecer-lhe. Derrame em mim aquilo que desejar, e eu, com o seu auxílio e por amor a você, suportarei tudo,
de boa vontade. Ao ouvir essas palavras, o esposo sente um afeto sempre maior pela esposa e lhe concede um dom ainda mais belo e precioso. Trata-se disto: todos os seus exercícios, todos os seus comportamentos, todas as obras e tudo aquilo que ela realiza, de qualquer coisa que se trate e por melhor que a coisa seja em si. Tudo se torna para ela insípido e desagradável e ela não recebe nenhuma consolação daquilo que faz, por melhor que isso seja em si mesmo. Pode até parecer que a cada momento e de muitos modos faça seu esposo ficar com raiva e por isso deve também sofrer grande angústia. Além disso, ela é zombada por muitos e toda a sua vida se torna desacreditada e desprezada, como se se tratasse de uma loucura. Ora, nessas condições, a esposa se torna extremamente debilitada em toda a sua natureza, a ponto de temer em cada momento que irá morrer. Vendo-se tão frágil e hesitante, torna-se presa do terror e invoca o esposo com grande insistência: meu caro senhor esposo, por que me deixa assim imobilizada, incapaz de caminhar? Bem sabe que não consigo mais suportar tudo isso e sinto que vou morrer. O esposo responde: minha querida esposa, se quiser ir ao encontro do esposo, é necessário e justo que de algum modo siga, e precisamente por um trecho do mesmo caminho sobre o qual ele a procedeu. E uma vez que o esposo, por amor à esposa, foi encontrado da morte, e durante 33 anos sofreu todo o sofrimento por sincero amor para com ela, não é grandemente oportuno e necessário, portanto, que a esposa, igualmente por amor sincero e plenamente confiante, estaria livre de todo temor, conforme 1 João 4,18. Ao ouvir essas palavras, a esposa permanece sobremaneira confusa. Seu coração se enche de desgosto e ela começa a dizer com a boca e com o coração: meu caro e amado esposo, com toda sinceridade me reconheço sumamente culpada de ter agido de modo errado, e isso me apavora em excesso. Sofro no fundo de meu coração por não ter sabido abandonar-me com plena confiança em ti até a morte. Meu caro esposo, eu te prometo que tudo aquilo que quer, também eu quero. Quer se trate de doença ou de saúde, de bem ou de mal, do morrer ou do permanecer em vida, também eu quero tudo isso. E quero também renunciar à minha vontade. Quero doá-la a você e jamais retomá-la. Portanto, haja comigo, pobre pecadora, conforme lhe agrade, no tempo e na eternidade. Com efeito, no que se refere a mim, não sou digna de que a terra me sustente. Diante de tão firme, decisivo e humilde propósito, o que faz o esposo? Move-se de compaixão por sua esposa e lhe concede um dom ainda maior, magnífico e precioso. E o dom consiste nisso: ele deixa que a esposa sofra com toda forma de limitação, contradição e opressão, muito mais do que teve de sofrer até o momento. Mas agora essa esposa reconhece a vontade do esposo e suporta todas essas coisas de bom grado e por amor a ele. Ela se submete a ele com suma humildade e diz: meu caro esposo, é mais do que justo que aconteça conforme quer, e não conforme eu quero. Este dom eu o aceito de boa vontade, por seu amor, e mesmo que faça gemer a natureza, eu recebo de bom grado de suas mãos. Portanto, quando o esposo, na eterna sabedoria, vê essa atitude na esposa, ela se lhe torna cara, além de toda medida, e impelido por intenso amor, deixa que por longo tempo obedeça ao esposo, imersa nesse grande dom de sofrimento que preenche toda a sua natureza até o momento em que essa esposa
tiver se tornado perfeitamente bela e pura, purificada de todos os pecados. Então o esposo diz: levante-se, minha bela, esplêndida esposa. Não há mais nenhuma mancha em você, está toda pura. Conforme Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 13 e 4, verso 7. E a contempla de modo sobremaneira feliz e repleto de amor. A essas núpcias toma parte também o eterno Pai do esposo, que diz: vamos, demos lugar à alegria, é tempo de ir à igreja. Toma de braços dados o esposo e a esposa e os conduz à igreja, onde os une em matrimônio, a fim de que o amor se torne tão forte, sem limites e inabalável, que nem no tempo nem na eternidade eles jamais tenham de se separar. Durante o banquete o esposo diz: caro Pai eterno, quem será nosso copeiro nas núpcias? O pai responde: é tarefa do Espírito Santo, ele a cumprirá. E eis que se adianta o sumo, sublime, venerável copeiro, que derrama para a esposa um tão desmensurado amor que ela transborda com ele, e no mesmo instante se derrama toda no esposo, a ponto de sair completamente de si mesma, tornando-se ébria de amor. Ela assim se esquece de si mesma e de todas as criaturas, tanto no tempo como na eternidade. Minhas caras filhas, apenas a alma que desejou estas núpcias e realmente a ela chegou, pôde realizar as verdadeiras núpcias, transbordantes de graça e de alegria. Essa esposa tornou-se uma verdadeira adoradora, que adora o Pai em espírito e em verdade, conforme João 4, verso 24. E no Espírito Santo encontra paz e alegria. Nessas núpcias reina com efeito a paz e a alegria, e dela saboreia muito mais em apenas uma hora do que o poderiam fazer todas as criaturas no tempo e na eternidade. E a alegria que a esposa recebe de seu divino esposo é tão imensa que nenhuma inteligência sensível está em grau de compreender ou de obter. O mestre disse: minhas caras filhas, se for o esposo que se aproxima da esposa para levá-la consigo, devemos deixá-la de boa vontade. Voltemo-nos todos ao céu para Deus. Reflitam que maravilha aconteceu em todos nós. Uma coisa extraordinária, quase no limite da loucura e dificilmente imaginável. Que todos nós sejamos chamados esposas de Deus. Todavia são bem poucos entre nós que, por causa de sua natureza, ousam pôr-se no seguimento de seu esposo, até experimentar algo dessas felicíssimas núpcias, deste sublime e indizivelmente alegre esponsal. Minhas caras filhas, nestes últimos tempos são de fato poucas as almas que vão ao encontro do esposo, enquanto no passado eram muito mais. Por isso é necessário que cada um examine a si mesmo e reconheça com suma franqueza a própria condição. Com efeito, doravante está próximo, ou melhor, já chegou o tempo em que a esmagadora maioria das pessoas atualmente vivas tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouve, conforme Jeremias 5, verso 21, Marcos 8, verso 18. Meus caros filhos, aspiremos todos a essas felicíssimas núpcias. E caso acontecesse que a esposa se solte desse vínculo esponsal, mas depois volte a si mesmo e perceba que se encontra distante daquela grande ternura, então refletirá: ah, infeliz de mim, eis que aqui me encontro novamente, e se tornará muito triste. Apesar disso, a esposa se conserva modesta, então intimamente confiante em seu esposo, que ela não ousa dirigir seu sentimento ou seu desejo para o esposo, reconhecendo-se sumamente indigna dele. Por isso o esposo não evita encontrar-se em determinados momentos com sua amada, bela e desejável esposa. Ele sabe com efeito que nenhum outro, além de seu único esposo, está em grau de consolá-la. Deixam-se, portanto, invadir pelo espanto, minhas caras filhas, pois eu lhes expliquei de que modo a esposa e o esposo se demoram em mútua conversa,
Ninguém entre todos os homens pode crer que uma criatura humana experimente pessoalmente tantas e tão extraordinárias e insólitas palavras como as que a esposa troca com o esposo. Isso acontece também na Escritura, onde a alma enamorada fala a seu amado e, todavia, as palavras não correspondem à exuberância de seu sentimento. A mesma coisa acontece também hoje, quando a esposa fala com seu esposo. Alguém a ouve e diz: essa deve estar embriagada ou louca. Minhas caras filhas, temo ter me prolongado, segundo o parecer de vocês, por demasiado tempo. Queira o verdadeiro esposo ajudar-nos, para que nos tornemos verdadeiras e autênticas esposas, e saibamos, com sincera e humilde dedicação, ir ao encontro do esposo. Amém.